Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Glória Moura Alves e novamente a gente está aqui no aprovaweb.edolls.com trabalhando hoje com uma aula para nossa redação nota máxima. A aula necessária de hoje é a respeito do gênero dissertativo, até porque na maioria dos concursos é justamente essa a exigência das provas, tá bem? Então, as últimas provas com as quais a gente tem trabalhado são as provas da banca Funiversa, essas provas mais recentes da Ser Criança. Nós temos trabalhado também com a prova do TJ, DFT. Então, quer seja de uma banca, quer seja de outra, TJ é CESP, Ser Criança é Funiversa. Então, quer seja de uma banca, Funiversa, quer seja de outra, do CESP, você tem ali no edital essa cobrança do gênero dissertativo. Então, vamos lá trabalhar mais aprofundadamente esse gênero. Então, veja só, o que é dissertar? Dissertar é apresentar ideias. Agora, não é uma apresentação qualquer, precisa ser, no fundo, uma análise dessas ideias. Ou seja, essas ideias elas vão gerar conhecimento, vão demonstrar que existe todo um raciocínio por trás delas, gerando conhecimento a respeito de determinado conteúdo. No fundo, dissertar é estabelecer ali dentro do texto um ponto de vista todo seu, o ponto de vista do autor, claro, baseado em argumentos lógicos. Agora, entenda o seguinte, quanto mais lógico será esse seu argumento, quanto mais você conseguir estabelecer relações lógicas entre os diversos argumentos dentro do seu texto. E, principalmente, essas relações lógicas terão um efeito muito positivo no seu texto se elas forem principalmente as relações de causa e efeito, tá certo? Então, argumentos lógicos são principalmente aqueles que vêm ali analisados sob a forma de relacionamento em termos de causa e efeito. Para sermos mais aprofundados aqui nesse conteúdo, é muito importante a gente salientar que efeito, existem dois tipos deles, tá bem? Então veja, existe o efeito do tipo consequência. Então você pode elaborar ali uma argumentação baseada em causa e consequência. Ou seja, você está fazendo uma análise dessas ideias e conseguindo separar quais são as ideias de causa e quais seriam as ideias de consequência. Os pássaros aqui de casa ficaram até emocionados, tá bem? Então, você consegue separar quais seriam essas ideias de causa, quais seriam essas ideias de consequência. Então, consequência é um primeiro tipo de efeito. Um segundo também tipo de efeito é o efeito de finalidade, tá certo? Então, uma outra forma de trabalhar com essas relações lógicas em termos dessas ideias é justamente trabalhar com esse efeito de finalidade. Então, relacionar as ideias em termos de causa e finalidade. Isso também será muito bom dentro do seu texto, tá certo? Então, trabalhar com essas duas linhas argumentativas é muito interessante. Vai enriquecer demais o seu texto, vai demonstrar que você tem uma análise crítica acerca daquele assunto que foi exigido no tema. Agora, um bocadinho mais, vamos analisar. Não adianta simplesmente você expor informações. Não adianta simplesmente você narrar fatos ou descrever determinadas situações, embora isso também possa acontecer num texto dissertativo. Porém, você precisa ter a consciência de que esse não é o seu foco principal. Você até pode trabalhar com informações, com dados, você até pode trabalhar com a narração de algum exemplo, de algum fato, de alguma descrição de circunstância, mas essas informações expositivas, narrativas, descritivas, elas servem como um apoio para você explanar determinada ideia, explicar determinada ideia. Então, olha só o que acontece para você sentir a diferença na prática.
Uma coisa é você trabalhar com informações, outra coisa é você conseguir transformar essas informações em explanações, em explicações, em análises. Então, você pode trabalhar com exposições, narrações e descrições, você pode trabalhar com informações, mas desde que dessas informações você consiga chegar a uma análise de conhecimento, a uma produção de conhecimento, tá? Então, no fundo, você vai fazer a análise dessas informações de maneira a produzir conhecimento. Você vai demonstrar para o seu examinador que você é uma pessoa consciente, uma pessoa crítica, bem posicionada no mundo e que você consegue, de determinadas informações, chegar a conclusões, chegar a posicionamentos, beleza? Então é isso. Um outro ponto importante é acerca do raciocínio. Então, o raciocínio, que é justamente essa análise dessas informações, é de fato que deve imperar, tá bem? Nesse tipo de composição textual, que é a composição dissertativa, quanto maior for a fundamentação argumentativa, quanto maior for o apoio nos argumentos, maior será o seu desempenho, tá certo? Então, maior será a sua nota. Certamente você chegará à nota máxima. E para nós finalizarmos aqui, é muito importante que você siga alguns pontos, né? Algumas ideias aqui para você seguir. Então, você pode expor um assunto esclarecendo todas as verdades que envolvem esse assunto. Então, você vai fazer o quê? Você vai dissecar esse assunto, você vai partir esse assunto em pedaços menores, em verdades que envolvem esse assunto, de maneira a realmente analisá-lo, discutindo dessa forma toda a problemática que existe dentro dessa temática, tá certo? Outro ponto relevante é que, no fundo, na argumentação, você vai defender princípios, você acaba exercitando a tomada de decisões, que é justamente o seu posicionamento crítico diante daquele fato, daquela circunstância, daquela realidade, daquele conteúdo, tá joia? Então, defender princípios, defender valores, defender decisões, uma tomada de decisões, um posicionamento crítico acerca daquilo sobre o qual você está dissertando. Ainda, analisar objetivamente um determinado assunto, por meio de uma sequência bastante lógica de ideias, que é aquilo que a gente acabou de conversar, estabelecendo relações entre os argumentos, entre as ideias, principalmente, vamos ver se você se lembra. Meus schnauzers aqui estão emocionadíssimos com a sua nota máxima. Então, sequência lógica de argumentos, principalmente trabalhar ali com causas e efeitos. Lembrando que os dois efeitos sobre os quais você pode, a partir dos quais você pode trabalhar, são os efeitos de consequência e de finalidade, tá certo? Então, muito importante você trabalhar por meio dessa sequência lógica, dessa progressão lógica das ideias. Continuando, apresentar sempre, então, opiniões sobre determinado assunto. Então, é muito importante frisar, não adianta estabelecer tão somente informações. Necessariamente você precisa estabelecer opiniões, tá certo? As informações, elas podem até acontecer dentro do seu texto, desde que elas sirvam como um apoio para um objetivo maior, que é o estabelecimento de opiniões. Para nós fecharmos, apresentar opiniões, quer sejam positivas, quer sejam negativas, se for o caso, provando suas opiniões por meio de fatos, de razões, de justificativas, tá joia? Então, isso aqui a gente chama de fundamentação da sua argumentação. Então, você cita fatos, você cita exemplos, você cita razões para
trabalhar de maneira mais fundamentada esses seus argumentos, tá joia? Então é isso, querido. Baseado em todos esses aspectos, com certeza você conseguirá produzir uma redação nota máxima. A nossa próxima aula, web dica, vai ser justamente a partir de um texto dissertativo e a gente vai dissecar esse texto dissertativo. Eu vou mostrar para vocês um texto dissertativo com introdução, desenvolvimento e conclusão, mostrando para vocês os pontos positivos e negativos desse texto, beleza? Então até lá, grande abraço para vocês. Eu, Glória Moura Alves, e os meus schnauzers, bem emocionados também. Boa prova, crianças, boa prova. Deus abençoe, viu? Vocês vão se dar muito bem, eu tenho certeza. E você tem também?